Meus amados, queridos ouvintes da palavra do Senhor, graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoa a vida de todos. Nós estamos aqui, louvado seja Deus, mais uma vez para trazer um estudo da parte de Deus. Louvado seja Deus para os nossos corações e para a compreensão, o ensinamento de todos. Louvado seja Deus. Você que está nos acompanhando, continua se inscrevendo, divulgando, deixando o seu joinha aí. Deus abençoa a sua vida. Vamos para o estudo. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, verso de número 9. Louvado seja Deus. As duas árvores que Deus criou no Éden e a sua simbologia. Versículo 9. E o Senhor Deus fez brotar da terra todas as espécies de árvores agradável, aleluia, à vista, e boas para a comida, bem como a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está aí a palavra do Senhor. Dentro dessas duas árvores, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, nós vamos do início até o fim. Louvado seja Deus, aonde o homem cai na queda, no engano da serpente, na mentira do diabo. Louvado seja Deus e aleluia, no final é resgatado pela árvore da vida, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos dar continuação a essa meditação. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia revela no capítulo 3 sobre a queda do homem. A serpente era a mais astuta de todos os animais. Segundo os estudiosos, louvado seja Deus, alguns comentários, louvado seja o nome santo do Senhor, dentro da Bíblia de Jerusalém, louvado seja Deus, dentro dos estudos da Bíblia de Jerusalém, nós encontramos, louvado seja Deus, é o estudo que essa serpente ela andava em pé, com patas. Louvado seja o nome do Santo Senhor, e era mais astuta. Glória a Deus. Muito bem. Nós vemos aqui que a serpente chega até a Eva. Louvado seja Deus, e disse: assim diz que Deus disse, não comereis da árvore do jardim. E a mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, nós lemos que lá no meio do jardim tem uma árvore chamada árvore da vida. E lá também tinha uma árvore chamada do conhecimento do bem e do mal. Então ela está dizendo à serpente, mas do fruto, versículo 3, da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morras. Muito bem. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, o dia em que comerdes desse fruto, vós sereis iguais a Deus, e os vossos olhos serão abertos para o conhecimento do bem e do mal. Então nós estamos entendendo até aqui, glória a Deus, o início de tudo. A serpente induziu a Eva, e a Eva comeu do fruto,
mas não foi do fruto da árvore da vida. Foi do fruto do conhecimento do bem e do mal. Muito bem, louvado seja o nome do Santo Senhor. A partir daí, como ela estava com Adão, segundo a Bíblia, diz assim, versículo de número 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao seu marido que estava com ela. Está vendo? Ele estava com ela. E ele comeu. E na hora que eles comeram desse fruto oferecido pela serpente, louvado seja o nome santo do Senhor, os olhos deles foram abertos. E agora Deus, ele vem, louvado seja Deus, na manhã do dia, aonde o sol estava raiando no jardim de Deus, no Éden. Louvado seja Deus, e Deus desceu andando no seu jardim, louvado seja Deus, e chamou Adão, aonde tu estás? Aonde tu estás, Adão? E Adão escondeu, junto com a Eva, porque eles estavam nus. E Adão respondeu, ouvindo a sua voz soar no jardim, eu tive medo, porque eu estava nu. E aí Deus disse, quem te disse que você estava nu? Comeste do fruto, louvado que eu proibi vocês de comer? E Adão disse, a mulher que tu me deu, ela me deu do fruto e eu comi. E Deus chamou a mulher, e ela disse, a serpente, louvado seja Deus, me enganou e eu comi. Louvado seja o nome santo do Senhor. E agora nós vamos começar a história, louvado seja Deus, do pecado sobre a carne, a vida do homem. Louvado seja o nome santo do Senhor. A árvore do bem e do mal, ela simboliza Satanás. Se você pode ler a Bíblia em Ezequiel, capítulo 31, verso 18. É Satanás. Esta árvore simboliza Satanás. Muito bem, louvado seja o nome santo do Senhor. E após isso, Deus ele faz um julgamento entre os três. A Eva, Deus acrescenta ela e diz para ela, você dará à luz com dor terás filho. E você, Adão, porque deu ouvido à sua mulher, você vai ganhar o seu pão com o suor do seu rosto. Será duro para ti, não vai ser fácil, porque não obedeceste à minha palavra. E a serpente, você vai se arrastar, aleluia, com o seu ventre no pó, e pós comerá. Louvado seja Deus. Versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Louvado seja Deus, as duas raças, ou as duas descendências, entre a tua, Satanás, e a da mulher, duas descendências, eu colocarei inimizade. Ele pisará na sua cabeça e tu lhe morderá o calcanhar. Olha que interessante.
Vamos observar quem é a descendência da serpente ou do maligno. Abre a sua Bíblia comigo em 1 João, carta de João. Louvado seja Deus. Capítulo 3, verso de número 12. Leia comigo aí. Diz assim a palavra do Senhor: não como Caim, que se originou no maligno, ou que era do maligno que matou o seu irmão. E por que motivo matou? Porque as suas obras eram más, mas a do seu irmão eram justas. A partir daquele momento, daquela profecia, em diante, aleluia, duas nações, duas gerações, aleluia, estão na terra. Aquelas que é do maligno e aquelas que é de Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos entender aqui até o final da mensagem. Graças a Deus. No capítulo de número 4 de Gênesis, verso 25, nós vamos ler aqui, para os irmãos entenderem. Gênesis 4, 25. Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, a quem colocou o nome de Sete, porque disse: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim o matou, porque Caim era do maligno, semente do mal, semente maligna, não teme a Deus. Louvado seja Deus, suas obras são más. E a gente começa a observar essas sementes do maligno até os dias de hoje. Louvado seja Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui o estudo. Louvado seja Deus, que está muito bom. Glória a Deus. Ela disse: Deus me deu um outro varão, um outro filho. Em lugar de Abel, que Caim matou. Jesus, ele fala de Abel. Aleluia. Glória a Deus. Ai de vós, escribas e fariseus, que mataram os profetas que te foram enviados. E ele dizia: será feita justiça sobre essa geração, não passará essa geração, aleluia, sem que o sangue de Abel, até o sangue de Zacarias, aleluia, seja cobrado. Então Abel estava, aleluia, entre os filhos de Deus, entre os justos. Então Abel era de Deus, da semente de Deus, da semente, aleluia, louvado seja Deus de Deus. Vamos continuar. Muito bem. As duas árvores, louvado seja Deus, árvore da vida. Eu falei da árvore do bem e do mal, no capítulo 31 de Ezequiel, verso 18. Agora a árvore da vida, nós vamos ver a árvore da vida. Árvore da vida. Capítulo 2, verso 7, diz assim, 2 de Apocalipse, verso 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à congregação. Aquele que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Muito bem.
Por que que eles comeram da árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, e trouxe para toda a sociedade, para toda a raça humana, louvado seja Deus, glória a Deus, uma lepra maligna, uma infecção, glória a Deus, fomos infectados por causa desse fruto desta árvore, que trouxe uma enfermidade que é para a morte, chamada pecado, e atingiu toda a humanidade, e toda a humanidade agora precisa, aleluia, se alertar para isso. É por isso que João, na sua primeira epístola de João, no capítulo 3, verso de número 8, diz que todo aquele que peca é do diabo. Ele estava olhando para o Gênesis. Ele estava olhando lá para Adão pecando, junto com Eva. Agora, todos que pecam é do diabo, pertencem ao diabo. Mas, por isso, se manifestou o Filho de Deus, para desmanchar as obras, para desfazer as obras do diabo, que veio, louvado seja Deus, prender, escravizar a humanidade através deste pecado original, do qual agora a Bíblia nos mostra. Acabamos de ler agora. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à congregação. Aquele que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então vocês observam que Deus não é jardim do Éden, é jardim no Éden. Louvado seja Deus, esse jardim era um paraíso. Louvado seja Deus, algo sobrenatural Deus tinha colocado nesse jardim. Louvado a árvore da vida, louvado seja Deus, e tantas outras árvores, aleluia, boa para se alimentar, de boa vista, glória a Deus, mas eles comeram da árvore que não era para ter comido. E agora não morreram, mas passaram a sofrer, passaram a ter transtorno em sua vida, porque desobedeceram a Deus. Mas vamos lá, vamos continuar aqui nesse estudo maravilhoso. Graças a Deus. Vamos para Apocalipse. Olha bem, todos nós devemos esperar por isso, hein? Louvado seja Deus. Apocalipse 22. Abre a sua Bíblia aí comigo. Livro do Apocalipse, capítulo 22, que diz assim: Então me mostrou um rio de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da praça, agora não é chamado de jardim no Éden, agora esse jardim é chamado de paraíso. No meio da praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz fruto, produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura, aleluia, das nações. O fruto dessa árvore é para curar as nações, porque o fruto dessa árvore é para curar as nações, porque Eva comeu do fruto lá no Éden, junto com Adão, e agora toda a raça é contagiada pelo pecado da desobediência, aleluia. Essas duas raças
crescem na terra. Uma pertence ao maligno e a outra a Deus. E nós, louvado seja o nome santo do Senhor, está tudo no livro sagrado, tudo na palavra de Deus. Vamos continuar com esse estudo maravilhoso. Muito bem. Observa que até na vida do apóstolo Paulo, louvado seja Deus, esse fruto que a Eva comeu, aleluia, tinha efeito na vida de Paulo. Abra sua Bíblia comigo. Carta aos Romanos, capítulo 7. Olha aí, capítulo 7, louvado seja Deus, verso 20 e 21. Olha bem. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Está vendo? Muitas das vezes, você não quer fazer, mas a origem do pecado está no sangue, está no corpo. Esse corpo corruptível, que ele tem que se revestir da glória para poder agradar a Deus. É por isso que pela fé não vive mais eu. Esta carne aqui não vive mais, mas Cristo vive em mim. Para que eu, a hora que estiver orando, clamando a Deus, Deus possa me ouvir, porque Cristo está em mim. Glória a Deus. Então Paulo dizia: ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Louvado seja Deus. Olha o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Abre os olhos para ver que está nu, para ver a maldade. Abre os olhos para, aleluia, as impiedades, as iniquidades, o pecado, a cobiça. Irmãos, louvado seja Deus, nós precisamos urgentemente comer do fruto da árvore da vida, para poder ter vida e vida com abundância em Deus, o nosso Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Palavra maravilhosa da parte de Deus. Agora nós vamos ver um comentário de Jesus. Jesus também faz um comentário. Mateus, capítulo 13. A parábola do joio e do trigo. Leia comigo aí. Mateus, evangelho que escreveu Mateus, capítulo 13. Aleluia, 37. Diz assim, a explicação da parábola do joio. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho de Deus. Está entendendo? Que da árvore da vida, a semente da árvore da vida é a boa semente. Entendeu o mistério? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O que eu estou falando? Que há duas raças. Olha aqui. A boa semente é os filhos do reino. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Os joios são os filhos do maligno. Há duas genealogias ou não há? Há duas raças ou não há?
Ah, louvado seja Deus. Então vocês observam, filhos do reino. Os joios são filhos do maligno, que ele plantou no meio do trigo. Glória a Deus. Olha aí, está bem claro. Aleluia. Versículo 38. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. E os joios são os filhos do maligno. E o maligno que semeou é o diabo. Então, como disse, primeira epístola de João 3,8. Quem peca é do diabo. É joio. Aleluia. Louvado seja Deus. Mentiroso. Aleluia. É do diabo. Glória a Deus. Vamos continuar aqui. Lembrei de um texto maravilhoso, do qual fala sobre a genealogia dos filhos de Deus. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 3. Abra aí Lucas, para frente de Mateus, passando Marcos, nós encontramos Lucas. Capítulo 3, verso... Louvado seja Deus, que coisa tremenda é essa palavra. 23. Lucas 3. Vamos ler o 38, porque o 38 fala da genealogia dos filhos de Deus. Do 23 ao 38. Do 23 diz assim, no 23, Ora, o mesmo Jesus tinha quase 30 anos quando começou o seu ministério. Aí aqui começa a falar sobre os pais carnal de Jesus. E lá no 38, a gente encontramos assim, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, que é filho de Deus. Então vocês observam que existe o filho do maligno e existe os filhos de Deus. Adão está aqui, filho de Deus. Mas a segunda geração de Adão, louvado seja Deus, que já é Sete, é filho de Deus. Depois de Sete, aleluia, gerou filhos. E nasceu primeiro Enos, aleluia, que começou a adorar Deus, aleluia, e Deus recebeu a adoração, e a partir daí os filhos de Deus começaram a adorar o Pai, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, coisa tremenda, graças a Deus. Agora, eu quero aqui falar a todos essa genealogia dos filhos de Deus é de Jesus a Adão. Adão foi o primeiro filho de Deus. Jesus, aleluia, foi o filho de Deus gerado pelo Espírito Santo em Maria. Louvado seja o nome santo do Senhor. O primeiro e o último. Glória a Deus, que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. Agora, observamos que no capítulo 6 de Gênesis há uma contradição, louvado de falta de entendimento. Glória a Deus, quem são os filhos de Deus em Gênesis capítulo 6 e quem são os filhos dos homens? Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Há alguns comentários, louvado seja Deus, que os filhos dos homens entraram
as filhas das mulheres, os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas nasceram gigantes, mas não é verdade. Vamos lá, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Versículo 1, como os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e nasceram-lhe filhas. E os filhos de Deus. Filhos de Deus é da geração de Sete, é da geração de Adão, de Abel. É que Abel não pôde gerar porque foi morto, mas seria a linhagem dos fiéis, os filhos de Deus. Não são anjos, são homens. Amém? Glória a Deus. E as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas a que escolheram. E disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal e os seus dias será de 120 anos. Versículo 4, para responder tudo isso. Versículo 4 está escrito assim: havia naqueles dias gigantes. Está dizendo que já havia gigantes. E esses gigantes eram os heróis daquela época. Não é da relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens que nasceram esses gigantes. Já havia gigantes naquela época. Olha aí, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, as quais lhe nasceram filhos. Estes foram os valentes. Não foram os valentes. Aqui você tem que entender essa tradução da Bíblia Thompson. Se a gente for para a Bíblia de Jerusalém, a gente vai encontrar a melhor explicação. Deus abençoe os irmãos, ficam na paz.